Hello and welcome! Olá e seja bem-vindo ao curso de Inglês Instrumental para Técnico de Segurança do Trabalho. Lembrando, eu sou a professora Clarissa Barros. Hoje, na nossa aula, nós vamos adentrar aos tempos verbais no passado. Nas aulas passadas, nós falamos sobre os tempos verbais do presente. Mas antes da gente entrar nos tempos verbais do passado, a gente vai ter que analisar primeiro os verbos. Certo? Mas por que, professor, os verbos são tão importantes? O verbo, ou verb, como a gente chama no inglês, de acordo com o dicionário Longman, ela é uma palavra, um grupo de palavras que expressa uma ação, uma experiência ou um estado, certo? De acordo com a situação. Dessa definição, a gente entende que os verbos, eles são extremamente importantes para os tempos verbais, para as orações e para as frases verbais, certo? E lembrando, os tempos verbais, eles são diferentes uns dos outros, certo? Então, quando a gente fala de tempos verbais e verbos, os verbos eles podem assumir diferentes papéis dentro de uma frase. Existem verbos que vão funcionar como auxiliares verbais, existem verbos que vão auxiliar principalmente na hora de fazer a sua negativa e a interrogativa, e também existem os verbos modais, aqueles que indicam uma situação, quando você quer pedir permissão ou que você quer dar uma sugestão, correto? Quando a gente fala de verbos relacionados aos tempos verbais no passado, a gente precisa analisar para que tipo de verbo que eles são, em que grupo eles caem, né? Então, quando a gente fala que tipo de verbo eles são, a forma nominal dos verbos, ela pode trazer várias formas. A gente já viu o gerúndio, que são os verbos terminados em NG, que são correspondentes aos nossos, por exemplo, o verbo voar no gerúndio voando, jogar, jogando, certo? O infinitivo, que é o verbo na conjugação dele, jogar, pular, caminhar. Ou o particípio passado, que é o que vai nos interessar mais hoje nessa aula. Certo? Então, esses verbals e essas estruturas verbais, elas são muito importantes que você entenda, primeiramente, esse ponto, para que a gente possa depois adentrar nos tempos verbais por si. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessas 6 frases que eu tenho aqui na lousa, e eu quero que você pause um pouquinho e tente identificar usando o teu conhecimento prévio do inglês de verbos, certo? E eu quero que você marque eles. Pausa um pouquinho, vamos lá? Então, olhando aqui, a gente pode ver em todos os amarelinhos são os nossos verbos e todos esses verbos estão no passado. Olha a primeira frase. I played football. Eu joguei futebol. I walked home. Eu andei para casa. Olha a terceira. I cried in the film. Eu chorei no filme. I was at school. Eu estava na escola. I bought a house. Eu comprei uma casa. E por último, I swam in the pool. Eu nadei na piscina. Se você parar um pouquinho, você pode ver que você consegue dividir esses verbos em 2 grupos. Vamos ver se você, pensando um pouquinho, vê qual é a diferença desses 2 grupos. Vamos lá? Então, segue comigo. Nós podemos separar esses verbos em 2 grupos. O primeiro verbo são os verbos regulares. Regulares porque todos eles têm a mesma terminação no passado. O verbo regular é todo aquele que, para você passar do infinitivo para o passado, particípio passado ou passado simples, ele vai receber a partícula ed, o sufixo ed ao final desse verbo. E aí você tem o segundo grupo de verbo, que são os verbos irregulares. Os verbos irregulares, como o próprio nome diz, ele não segue nenhuma regra prefixada. Então, ele vai ser abundante quanto à sua terminação no passado. Então, por exemplo, o verbo to be, que é o verbo ser e estar, no passado ele vai ficar was. O verbo buy, que é o verbo comprar, no passado vai ter a forma bought. E o verbo swim, que é o verbo nadar, no passado vai receber a forma swam, certo? E aí a gente vai olhar com um pouquinho mais de atenção a cada um desses grupos de verbos regulares e verbos irregulares. Segue comigo. Bora lá. O verbo regular, como a gente já mencionou anteriormente, ele é um verbo que tem a mesma terminação.
todos os verbos regulares, quando eu precisar passar o verbo que está no infinitivo, por exemplo, olha o verbo walk, que é o verbo andar. Aqui ele está no infinitivo sem a conjugação. Se eu precisar colocá-lo no passado simples ou no particípio passado, eu só preciso acrescentar o ed, o sufixo ed ao final, e esse verbo se torna um verbo conjugado no passado. Olha a mesma coisa, olha o bought, a diferença. O bought é o verbo comprar no passado. O infinitivo é buy e o particípio passado é bought também. Então, ele não segue essa mesma regra, correto? Então, vamos lá. Lembrando, verbos regulares ou regular verbs são verbos cujas flexões, tanto no simple past como no past participle, a gente vai ter duas flexões do passado, certo? O simple past, que é o passado simples, e o past participle. O passado simples é o que equivale ao nosso pretérito perfeito, ok? Então vamos lá, todos os verbos que são regulares, eles vão ter a mesma terminação, tanto no passado simples, como no particípio passado, e essa terminação é a mesma para todos eles, que é o ed. Então olha aqui o verbo agree, que é o verbo concordar. No passado vai ficar agreed, no particípio passado agreed, a mesma conjugação. Olha o verbo answer, que é o verbo responder. Answered e answered. Olha o verbo apologize, que é o verbo pedir desculpas. Ele vai ficar apologized no simple past e também vai continuar mesmo apologize no particípio passado. O verbo perguntar, que é o verbo ask, mesma coisa, asked, asked. Então ele não tem mudança. A terminação é sempre a mesma, terminada em d ou ed, tanto no simple past como no particípio passado. Então vamos lá. Lembra que toda vez que eu tenho que colocar um sufixo, algo ao fim da minha palavra ou do meu verbo, eu preciso seguir algumas regrinhas, certo? De colocação de sufixos dentro dessa palavra. Então, a gente precisa entender ou relembrar algumas dessas regrinhas, certo? Elas são, às vezes, muito parecidas com as regras do plural ou com as regras de colocação do S e do simple present. Mas vamos dar uma relembrada. Vamos lá? Segue comigo. Vamos lá. A regra geral de se flexionar o verbo para o passado é simplesmente acrescentar o ed ao fim do verbo. Regrinha geral. Então, a gente tem aqui o verbo play, que é o verbo jogar, played, acrescentei o ed. O verbo walk, que é o verbo andar, walked, com ed no final. Talk, que é o verbo falar ou conversar, no particípio passado e no simple past, talked. O verbo watch, que é o verbo assistir. Ao fim, watched. E aí, simples, regra do passado, para flexionar o verbo, coloca-se ed. No entanto, a gente tem algumas regrinhas que a gente precisa prestar atenção. Quando o verbo, ele já termina em e, certo? Eu vou acrescentar mais um ed? Não preciso. A única coisa que eu vou fazer, uma vez que o verbo termina em e, é colocar o d ao final, correto? Então, olha só, vamos ver alguns verbos que terminam já em e. O verbo arrive, que é o verbo chegar, vai ficar arrived, só com D. O verbo like, que é o verbo gostar, tá vendo? Ele já termina em E, então eu só vou acrescentar o D no final. O verbo love, que é o verbo amar, mesma coisa. Terminou em E, vou apenas acrescentar o D. O verbo hate, que é o verbo odiar. Hate termina em E também, então vai ficar hated, só acrescento o D no final e esse verbo foi pro passado. Agora, verbos que terminam em consoante, vogal, consoante, certo? A gente sempre conta de trás para frente. Então, olha só o verbo plan, que é o planejar, consoante, vogal, consoante. Ele é um verbo que termina em consoante, vogal, consoante, a regrinha do CVC, e é um verbo tônico. A sílaba tônica, a sílaba mais forte está no CVC. Então, qual é a minha regra? Termina em CVC. E o CVC é a sílaba tônica, eu vou dobrar a última letra. O verbo planejar, o verbo plan, termina em E. Então, eu vou dobrar o N e vou acrescentar o ED ao fim desse verbo. Então, vamos lá. Eu tenho plan, vou ter o planned, com 2 N's. O verbo stop, olha lá, CVC. Vou dobrar a última letra, que é o P, e vou acrescentar o ED. Aí eu vou ter o stopped. E aí o verbo prefer. Prefer tem 2 sílabas. Lembrando, eu só vou dobrar a sílaba se aonde tiver o CVC for a sílaba tônica, a sílaba com mais ênfase. Então, olha lá, prefer. Fer é mais forte.
vou dobrar o R, vou ter 2 R's e vou colocar ED, e aí eu vou ter o preferred. Agora, já vemos os verbos terminados em consoante, vogal, consoante, cuja sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica, não for a última. Se a sílaba tônica for a primeira ou a que antecede o CVC, eu não vou acrescentar o ED. Eu não vou dobrar a última consoante. Olha aqui alguns exemplos. Olha o verbo abrir, o verbo open. A sílaba mais tônica, a sílaba mais forte é o ou. Então, o que acontece? A última letra não dobro e apenas acrescento o ED ao fim desse verbo. Olha o verbo listen, que é o verbo escutar. A sílaba tônica é li e a sílaba mais fraca é o sun, onde tem o CVC. Lembra? Sílaba tônica, onde não tem o CVC, eu apenas acrescento o ED. Eu não dobro a última sílaba. A mesma coisa com visit. V é a sílaba mais forte. Zit, onde tem o CVC, é a sílaba mais fraca. Então, apenas acrescento o ED, certo? Então, vamos lá. Com verbos que terminam em Y, a gente precisa tomar um pouquinho de atenção. Com verbos que terminam em Y e uma consoante antes do Y. Então, a gente tem que ter consoante mais Y. Se o meu verbo termina em consoante mais Y, eu vou ter que trocar esse Y por IED. Olha o verbo study, que é o verbo estudar. O study, ele tem um D e um Y no final desse verbo. Então, eu vou tirar o Y e acrescentar o IED ao final. E aí eu vou ter o verbo studied no passado. A mesma coisa com cry, que é o verbo chorar. Eu tenho um Y e antes desse Y eu tenho um R. Então, lembrando, tiro o Y e acrescento IED. A mesma coisa com o verbo tentar, que é o verbo try. Tiro o Y e coloco o IED e aí eu vou ter o verbo tried. E aí a gente termina de falar sobre os verbos regulares e a colocação do sufixo ED nesses verbos regulares. E aí a gente entra nos verbos irregulares ou irregular verbs. Então, verbos irregulares, eles são assim chamados por não terem uma regra específica na formação tanto do past simple ou do participle, certo? Eles vão ter regras dissoantes um dos outros. Às vezes, a mesma forma do infinitivo, às vezes eu vou ter formas diferentes, às vezes eu vou ter formas que são iguais, tanto no past simple como no past participle, certo? Então, a gente pode ter uma infinidade de verbos irregulares que seguem terminações diferentes, tanto no simple past como no past participle. Olha aqui o verbo to be, que é o verbo ser e estar. Então, no passado, eu vou usar o was e were, de acordo com o sujeito, e aí no particípio passado, ele você vai ter que usar o been, certo? Olha o verbo cortar, que é o cut. Então, ele vai ser cut, cut, cut. Ele não muda a conjugação dele, ele vai ser a mesma para o presente, para o passado e para o futuro, certo? A mesma forma. Olha o verbo buy, que é o verbo comprar. Simples, bought. Particípio passado, bought também. Então, tanto para o particípio passado quanto para o past simple, eu tenho a mesma forma. Olha o verbo begin, que é o verbo começar. Então, para o simple past, began, e para o past participle, begun. Então, eu tenho 3 formas diferentes. Uma no infinitivo, uma no simple past e uma no past participle, desculpa. O verbo break, quebrar, é a mesma coisa. Break no infinitivo, broke no simple past e broken no past participle. Então, você vê, olhando essa tabelinha, que os verbos irregulares, eles realmente são irregulares. Eles têm terminações totalmente diferentes uma das outras. E aí você pode se perguntar, o que eu faço para memorizar, né? A gente não fala que você deve memorizar, pegar a tabela, ficar repetindo, 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 né? Isso vai ser uma memorização vazia, uma vez que você põe na prova ou usa para uma determinada situação, você nunca mais usa e aí acaba esquecendo esse conhecimento acaba se apagando da sua memória. Existem alguns métodos de memorização que são um pouquinho mais eficazes e aí a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Olha o primeiro método, galera. Vamos lá. O primeiro método é você escrever o verbo no presente, no passado e no particípio. Escrever, certo? Você usar tanto a sua coordenação, o movimento, aliado com a visão, e se você também puder falar esse verbo. E você também colocar o significado dele e depois escrever uma
frase contextualizando este verbo, certo? Então, todos esses significados, esses processos que você está fazendo para o seu estudo vão lhe auxiliar a realmente aprender esses verbos, ok? Um segundo método que a gente pode dizer, que fica mais tranquilo para você estudar, é fazer um agrupamento dos verbos de acordo com as terminações deles. Então, por exemplo, verbos que têm a mesma forma para todos os tempos. Por exemplo, cut, 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 que é o cortar. Ou verbos que têm a mesma forma no infinitivo, e aí simple past, participe, participle são iguais. Ou verbos que têm 3 formas diferentes. Isso fica mais fácil. No inglês você tem 200 a 400 verbos irregulares. E esses verbos são bastante utilizados. Então, vale muito a pena você dar uma olhada, dar uma estudada. Outro método legal seria montar uma historinha que contém os verbos. Quando você usa esse instrumento mnemônico de memorização, você traz para a vida o significado de palavras que até então lhe eram diferentes, que eram estrangeiras para vocês. Então, por exemplo, você pode até escrever a sua historinha, desenhar, certo? Deixar mais viva essa memória para você. O outro método, antes que a gente passe, o que é legal você fazer é você se ocupar sempre não de muitos verbos, mas pega assim de 5 a 10 verbos, faz isso, e uma vez que você já conseguiu memorizar, conseguiu, sabe, colocar dentro do seu repertório de conhecimento, aí você passa para mais 10. Certo? O método 4, que é o método mais gostoso que todo mundo adora, é colocar dentro de músicas. Encontre músicas, você pode procurar na internet, no Google, onde você seja músicas que tenham verbos no passado e fazer esse estudo. Porque uma vez que você coloca dentro de um contexto que é o contexto da música, você vai relembrar com muito mais facilidade, correto? E aí aqui a gente tem algumas músicas que você pode utilizar no teu estudo de verbos regulares e irregulares. Por exemplo, Paradise, do Coldplay, é uma música legal. Because You Love Me, da Celine Dion, para os românticozinhos. The One That Get Away, da Katy Perry, quem adora Katy. Who Knew, da Pink. E o Torn da Natalie Imbruglia. Você também pode procurar alguns filmes ou trechos de filmes ou seriados que contenham verbos no passado e as atividades. É muito fácil, ok? Então, bora estudar. Então, pessoal, hoje a gente falou sobre verbos irregulares e regulares do passado e algumas técnicas de memorização. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima. Thank you and see you next class. Obrigada e até a próxima.